É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, dessa fraternidade, Irmã Maria. E sempre é uma honra poder falar do Cristo. E por isso eu agradeço a oportunidade que me é dada por Deus. E agradeço a vocês que aqui se encontram, atentos, ouvindo o que meu coração tem a dizer. Emmanuel diz que o Evangelho é uma luz que ilumina a eternidade. Por isso é que em cada momento da nossa existência, cada vez que analisamos uma passagem, nós compreendemos novas verdades. Pois o Evangelho do Cristo retrata aquilo que somos naquele instante e nos indica o que necessitamos em nossa vida atual. São muitas as parábolas. E a parábola, ela vem de uma forma tão gratificante, porque o Cristo nos indica de uma maneira simbólica um determinado fato, nos mostra uma determinada situação e nela nós pensamos aquilo que para nós é importante. A parábola, que quer dizer em grego andar ao lado, estar ao lado de, vem nos mostrando quando Cristo fala ou quando falam dele, situações muito interessantes. E dentre tantas histórias que nos são narradas no Evangelho, nós temos que, antes de tudo, compreender certos aspectos históricos, certas características daquele povo, daquele tempo, para que a gente possa saber, na verdade, do que falava Cristo. Vejamos, por exemplo, que no ano 63 a.C., quando o general Pompeu marcha com suas fileiras de legionários sobre as terras palestinas, inicia-se ali uma convivência muito difícil entre judeus conquistados e romanos conquistadores. Chegavam os romanos para impor o seu desejo de cobrar tributos. Conquistadores impõem a sua força, mas não corrompem a cultura do povo. Eles queriam, como também nos diz Emmanuel, levar a justiça a todos os rincões da terra. Não foi possível, falharam nisso. Mas chegaram impondo as facilidades que o império dispunha e levavam consigo a ideia de que o imperador era um Deus. E então o povo deveria prestar um culto ao imperador romano. E vejam vocês, os judeus tinham no seu coração a ideia fixa e real de um Deus único. Então, como prestar esse culto ao imperador romano? Era algo impossível. Mas eles não tinham força. O poderio bélico romano era muito grande. E então o que faziam os judeus? Se curvavam. Mas os judeus odiavam os romanos. Eles desprezavam os romanos. Todas as vezes que um romano por ali passava e não sendo visto, o judeu cuspia no chão. E os romanos também, por sua vez, desprezavam o povo conquistado. E era uma convivência tão difícil que quando o judeu tinha forçosamente um contato com o romano, ele teria que se purificar, como se ele houvesse tocado um cadáver ou um leproso. Ele se achava imundo quando ele encontrava com um romano. E então, dentro desse ambiente, é que nós vemos numa tarde chegar um centurião e dizer a Jesus: Rabi, eu tenho na minha casa um servo que padece de muitas dores. E Jesus diz:
eu irei vê-lo. O centurião diz: não, Senhor, eu não sou digno que entreis na minha casa. Diga apenas uma palavra e o meu servo se curará. E Jesus diz: ainda não vi tanta fé assim. Diz a narrativa que o servo naquela tarde ficou curado. Para aquele que lê o Evangelho buscando apenas coisas miraculosas, coisas fantásticas, a história termina e pronto. Jesus fez mais um milagre. E aí? O que diz isso para nós? O Evangelho só tem validade viva e real quando ele se aplica à nossa vida. Pois vejamos então, naquele ambiente, o que representava um servo. Gente, naquele tempo, o servo tinha o mesmo valor de um animal. Ele trabalhava na casa, não sei se recebia, mas se perdesse, ou ficasse adoecesse, ou se morresse, perdia o valor venal. Os escravos também é a mesma coisa. As mulheres, naquele tempo as mulheres não tinham valor, nem nome elas tinham. Na genealogia de qualquer cidadão, apenas citava-se os homens, as mulheres não. Mas, se era assim, no nosso ambiente atual, eu chego e pergunto a vocês: alguém aqui tem servos? Ninguém tem servo? E escravo alguém tem? Não? E mulher? Alguém tem mulher? Tem, né? Gente, vamos repensar? O servo é o que serve. Hoje, quando eu saí do hotel, chegou um moço lá muito bonito, me abraçou, me beijou, abriu a porta do carro e disse: eu vou te levar até o centro. Cheguei aqui no centro, outra moça muito bonita me abraçou, me beijou: seja bem-vindo. Outra de olhos azuis, ajoelhada, estava fixando marcadores na escada. Outro servo de barba chegou, colocou água aqui para mim. Essa camisa que eu estou vestido não foi eu que lavei, e muito menos eu que costurei. O carro que me trouxe até São Paulo não foi eu que fabriquei. Foram outros servos lá em Belo Horizonte. Receberam por isso, mas me servindo. O combustível que eu coloquei no carro não foi eu que fiz. Tudo que eu usei hoje não foi eu que fabriquei. Existia alguém, ainda que apenas sorrindo, apenas me olhando, me servia. Então, são meus servos. E quando nós olhamos a nossa vida íntima, a nossa sustentação psíquica, aonde que começa? Começa lá na barriga de alguém que se dispôs a nos servir. E todo mundo aqui teve, sabe? O que representa uma mãe na nossa vida. Como que ela se dispõe a servir-nos. Hoje, felizmente, acredito que a grande maioria, quem sabe a totalidade, aqui não conviveu com dificuldades financeiras e materiais drásticas. A mãe é aquela serva que, tendo nos braços o filho e não tendo alimento, ela se desmancha em amor, e este amor lhe escorre pelos seios. Desmancha o seu corpo para alimentar o filho. E depois, nos primeiros passos, a mãe que vai conduzindo aquela criatura que cresce. Ele tropeça, ela segura. Mas o menino cresce. A mãe, mesmo que distante, continua com braços invisíveis, orientando os ombros daquele filho que é sempre uma criança. Serva. E as nossas irmãs maiores, que ajudam ou ajudaram
na nossa educação. Famílias grandes sempre, os irmãos maiores ajudavam a conduzir os pequenos. Uma das minhas irmãs é que era encarregada de cuidar de mim. 10 anos mais velha. Desde muito pequeno eu me lembro dela. E ela me ensinou muita coisa. Me ensinou quase tudo que eu sei. Aí depois eu entrei na escola. Uma jovem professora me recebeu. E hoje, quando eu a encontro na rua, depois de tanto tempo, eu ainda consigo ver naquele rosto de uma mulher que, como todos, se sujeitou às intempéries do tempo, vejo nela aquela mocinha tão cheia de vida, tão cheia de esperança, que todos os dias nos recebia, nós, tantas crianças, e nos indicava os caminhos da vida. E outras tantas, e outros mais, e a esposa, e o marido, e o patrão. Mesmo aquele que nos cobra, ele está nos servindo porque ele está nos impondo a disciplina. A esposa, que nos cobra uma postura mais firme, mais disciplinada, mais elegante, nossa serva, está ali conosco, nos conduzindo pela vida. O marido, da mesma forma, de alguma forma ou de outra, está também nos servindo. E aí, nós chegamos à conclusão: todos são nossos servos. E é exemplo do caso que nós vemos no Evangelho. Aquele servo tinha dores. E eu vou lhes dizer: todos os meus servos também têm dores. E então? Eu viro as costas a eles? O centurião, com certeza, fez tudo o que era possível para curar o seu servo que sentia essas dores. Não tendo mais o que fazer, procurou Jesus. E Jesus disse: eu irei vê-lo. Então é exemplo daquele nosso amigo romano. Vejamos, quando o nosso servo manifesta qualquer desequilíbrio, seja que ordem seja, nós devemos nos aproximar e fazer tudo o que for possível para amenizar o sofrimento dele. Todos são nossos servos. Então devemos nós nos aproximar, sim, e dizer o que você precisa, em que eu posso te ajudar. Começa na mãe da gente. A mãe que hoje, às vezes, tão cheia de mania, nós temos que relevar. O tempo passou. Ela tem outras ideias. Nós não devemos cobrar daquela pessoa que tem os seus conceitos e preconceitos, que são característicos dela, uma postura de acordo com a nossa ideia. Esses dias, eu trabalhando com um senhor de 71 anos, e com pouco tempo nós estávamos trabalhando no campo, uma pessoa que viveu a vida inteira na roça, aquela cultura campesina, muito sábio dentro da sua vida, do seu mundo, se tornou meu amigo íntimo. Eu muito prós, e ele também, a gente conhecia muita coisa, era a primeira vez que eu via. E ele me disse que tinha 2 filhas, que morava na cidade, e tinha aquele menino que eu tinha visto lá mais cedo na casa dele. O menino, quando eu cheguei, estava tirando leite, com uma aliança branca na mão direita, um moço muito bonito, me contou das suas vacas, e eu falei com ele a respeito de alimento do animal e tudo, e tá. E ele disse: pois é, rapaz, não estou satisfeito com o namoro dele, não. Mas por quê? A moça tem algum problema? Não, é uma moça boa demais, bonita só o senhor vendo. E a família dela então, o senhor nem acredita o tanto que a família dela é boa. Eu falei: mas qual o problema então? Ele falou assim: ele está dormindo com ela. Qual o problema do homem? Eu falei: mas senhor, não preocupe, isso não é problema. Isso aí não tem problema. O tempo mudou. Então, o senhor tem que tirar essa angústia do coração, simplesmente. Eu falando com ele, e parece que ele foi
mudando a ideia. Falou, olha, eu não concordo muito com isso, mas então o senhor acha que é certo? Certo, eu não acho. Falei para ele, né? Fiquei parceiro dele na hora. Mas nós temos que compreender. Ele disse, então, sendo assim, que seja. E aqueles outros tantos que não compreendem? O que nós temos que fazer? Compreender quem não compreende. E aquele outro que tem as maiores dificuldades, qualquer que seja, nós temos que caminhar ao lado dele. São nossos servos. Mas e se por acaso ele apresentar um problema físico ou mental, que os remédios, ou os passes simplesmente, ou a nossa intervenção amiga não possa curar? O que a gente faz? Chama Jesus. E Jesus não nos pergunta se o servo ou se nós somos dignos ou não de entrar na nossa casa. Todas as vezes que encontrarmos um servo doente e por ele não pudermos fazer muita coisa, chamemos por Jesus. Espíritas, acreditem, Jesus nos atende prontamente. Ele é o nosso servo maior. Muitos dizem, Jesus é o meu Senhor. Eu digo a vocês, não é não, ele é o servo, porque maior é o que serve, ele mesmo disse. Jesus é o servo meu, o meu servo predileto. Então eu digo, servo, me ajude, e ele vem. Ele pode não atender às minhas necessidades, mas quando eu chamo para atender a necessidade do meu servo, ele vem. Acreditem. É muito bom ter essa certeza e essa confiança de que o Cristo está conosco. Ele disse, eu estarei convosco todos os dias até o fim. Até o fim? Qual o fim? Fim do que do mundo? Não, o mundo não tem fim. Até o fim das nossas necessidades. Até o fim das nossas dores. Ele se mantém conosco. Então, meus queridos, nós devemos olhar à nossa volta e compreender que todos são nossos servos. E devemos amenizar as suas dores. E quando não nos for possível, devemos chamar o Cristo. E Ele vem. Ele vem. Pois naquela outra parábola, que conta a história que Ele descia de Jerusalém para Jericó. E todas as vezes que diz que descia, ele forçosamente vai encontrar algum problema lá em Jericó. Porque a ideia não é só descer geograficamente, não é descer um relevo inclinado, uma altitude maior para uma menor. Não. Ele ia para mundos onde as dores eram mais evidentes. E ele chega em Jericó e quando a multidão passava, na margem da estrada, tinha um cego chamado Bartimeu. E o cego, ouvindo aquele barulho e sabendo que Jesus passava, se pôs a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. Jesus, chega alguém e cutuca nele, fica quieto. Mas ele não se calou. E disse, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia. Ele gritava na sua cegueira. Aí vieram mais homens tentar calá-lo. Jesus, ele gritou mais alto. Quando então chegaram 2 homens e disseram a ele, tenha ânimo, levanta, ele vai te atender. O cego joga a sua capa no chão e vai caminhando em direção a Jesus. E Jesus pergunta a ele, o que você quer? Ele disse, eu quero ver. Jesus então, que veja. E ele começou a enxergar e ficou muito feliz e começou a seguir o Cristo. Assim termina a narrativa. Parabéns para Jesus, milagroso. E o que tem a ver conosco? Tem tudo a ver conosco. Porque a nossa evolução se faz num eterno caminhar. E nós caminhamos com aqueles que caminham.
E vamos um passo de cada vez, e até nos recomendam. Não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. Mas nós nos distraímos. E todas as vezes que nós nos distraímos, sabe o que acontece? No movimento da evolução, nós somos conduzidos para a margem da estrada. E na margem da estrada, um dos primeiros sentidos que nos são corrompidos é a visão. Nós passamos a ver as coisas deturpadas, até o ponto de não ver mais nada. E ali ficamos naquela cegueira espiritual, na margem do caminho. E o que é mais interessante, quando nós ouvimos dizer que o espírito nunca retroage, e ele fica estacionado, neste processo evolutivo, nós não estacionamos. Porque no universo nada está parado. Nós seguimos. Só que nós não seguimos caminhando, na margem do caminho nós vamos nos arrastando. E quanto mais nos arrastamos, nós vamos nos ferindo, nos comprometendo. Até um momento que as dores são tão fortes e nós nos recordamos do filho de Davi. E clamamos por ele, Jesus! E aqui, com certeza vocês vão compreender o que eu digo. O quanto é difícil para nós gritar pelo Cristo. O quanto que é difícil no meio do mundo em que estamos inseridos professar uma crença, uma religião. Pois que quando chega uma pessoa e diz, fulano está ganhando muito dinheiro, fala, oh, que beleza, nossa, ele arranjou uma namorada muito bonita, graças a Deus. Mas quando diz assim, nossa, ele está lá no centro espírita todo dia rezando, a pessoa diz, coitado, perdeu a ideia. E coitada das mulheres, que pelejando para ir no centro, gritando pelo Cristo, e o marido, mas vai de novo. Todas as vezes passa 50 anos, ela se preparando para ir para o centro, e o marido criticando. Ou às vezes é o marido que vai, e a mulher, resistente, diz a ele, meu Deus, você vai de novo? Você não foi semana passada? Fui, mas eu tenho que ir de novo. E vai, para o homem ainda é mais difícil. Como disse minha sogra um dia, mulher que reza ainda vai, mas eu não tenho fé com um homem que reza. Eu não tenho fé com um homem rezado. Ela falava isso para implicar o marido que ia na missa, coitado, não foi de mim que ela falava. Não. E aí fica aquela coisa, o povo criticando. E se a gente não tiver bem força, bastante força, nós começamos a não contar. É muito comum, eu moro numa cidade muito pequena, a pessoa diz assim para mim, você vai lá hoje? Eu digo, onde? No centro. Vou. Quando eu era mais jovem, isso até o ano passado, eu falava bem alto, no centro espírita, a pessoa fazia aquele susto. Aí eu compreendi que isso não é saudável. Quando ela diz, você vai lá hoje? Eu digo, vou sim, eu vou quase todo dia. Tem palestra sexta? Tem sim, vai lá. Então, a pessoa está buscando Cristo. E aí? Se você grita pelo Cristo, ele está muito ocupado, nós sabemos. Mas quando você busca, gente, nenhum pedido é em vão. Ele não vem. Mas os seus intendentes vêm, aqueles que nós chamamos de anjos. Os anjos guardiões. E o que é mais bacana, eles nunca vêm sozinhos, eles vêm em dupla. Para ajudar mais, para não ter perigo. E chega assim e diz para nós, na nossa dor, na nossa cegueira, levanta. Primeira coisa. Porque se você ficar sentado, eu estou sofrendo tanto aqui, não sei o que eu faço. Vai ficar sofrendo. Mas levanta, dê um primeiro passo, dê um passo. E depois diz assim, tenha ânimo. Sabe o que é ter ânimo? É colocar entusiasmo nos olhos e na voz. E está vendo o mundo caindo aos pedaços e dizer assim, eu vou em frente, eu vou à luta. Amanhã vai ser diferente, amanhã eu vou estar melhor. Isso é que é ter ânimo e você de pé. E aí o cego fez o quê? Jogou a capa e se apresentou ao Cristo quase nu. O que significa isso? Quando nós dirigirmos a Cristo as nossas intenções,
nós devemos tirar as nossas máscaras. Porque tudo aquilo que é proferido pelos lábios, ninguém escuta. Os espíritos apenas se sensibilizam com sentimento. Então eu não preciso entabular uma frase e dizer o que eu preciso. Basta apenas que eu me resguarde dos sentimentos ou das sensações exteriores e deixe o meu sentimento fluir. Esse sentimento será ouvido. E então o Cristo vai nos perguntar o que você quer. E você diz assim, eu quero ver. Você quer? Então veja. É porque você quer. E aí o cego ficou feliz e saiu no caminho do Cristo. Alguns pensam que Jesus saiu andando e o cego atrás, andando atrás. Não foi não, gente. Ele seguiu no caminho que o Cristo trilhou. Qual que é o caminho do Cristo? É o caminho do meio. O caminho que evita excessos. É o caminho do bem. É o caminho em que você olha para frente. É o caminho que você se disponibiliza a ajudar o próximo. E esta ajuda é simplesmente se aproximar dele. Nós, às vezes, confundimos este ato. Principalmente com os filhos, principalmente com aqueles que são muito chegados a nós. Vejamos que cada pessoa, imaginemos que ela esteja envolta por uma película, e esta película é o mundo particular dela. Todos nós temos um universo particular. E o que nós fazemos com a pessoa que a gente gosta muito? Com o namorado ou com a namorada? A gente vai lá com o dedinho e coloca o dedo dentro do mundinho dela. Isto não pode. Porque dentro do mundo da pessoa, aquele mundo é dela. Khalil Gibran diz assim, bebam do mesmo vinho, mas nunca no mesmo copo. E aí nós, às vezes, alguns espíritas gostam de dar conselho. Gente, não tem uma coisa pior no mundo do que uma pessoa deprimida e a gente chega para ela e fala, escuta, você precisa aceitar Jesus no coração. Ela não está para isso. Sabe? E a gente fica dando conselho para menino, dá conselho para marido. Gente, não dê conselho para marido, viu? O marido não escuta conselho de esposa. Ele só vai mudar o dia que ele quiser. Você passa 50 anos falando para ele fazer uma coisa, toda vez que você fala, ele sofre e ele não consegue, coitadinho. Coitadinho. Não adianta. Então, como é que a gente faz? Olha, falando bem sério. Nós chegamos com o nosso mundo e aproximamos do mundo do outro. Eu gosto tanto dela, eu chego bem pertinho. Aí chego perto da outra também, chego perto do Marcos, vou ficando bem pertinho. Aí ele tem aquela sensação de que, se ele tropeçar, ele segura a minha mão. A minha mão está aqui disponível. É isso que é ajudar. No caminho do meio nós vamos assim. Aí a pessoa fica tão feliz, imagina, você não dá conselhos, você não conta vantagem para ele, você não conta desgraça. Sabia que é muito ruim você ficar contando vantagens e contando desvantagens? A pessoa chega, vai te contar uma história. Antes dela concluir, você já conta uma maior. Faz, não, mas a pessoa fica sem jeito. Então fica do lado ouvindo o que a pessoa tem a dizer. A pessoa vai dizer, nossa, nós conversamos, nosso assunto foi tão bom, né? Só ela que falou. Aí você faz isso, você vai ser um bom amigo, está do lado dela. Isso nos propõe o Cristo. E sabe, quando nós vamos caminhando na estrada do Cristo, a cada dia a nossa visão melhora. E o que é a visão boa? É a visão de um olho são, onde nós vemos beleza em tudo, onde nós não maldizemos nada, porque nós sabemos que por pior que esteja uma situação, ela está apenas num estágio, dentro de um processo evolutivo. Aquela pessoa desequilibrada, amanhã ele vai estar bem. Ainda que demore 100 anos, 200 anos, ele também crescerá. O cego de Jericó.
Então, não foi só um milagre do Cristo. É uma mensagem para nós. Para a gente fugir da margem do caminho. Vamos para o meio da estrada. Despido das nossas mentiras. Despidos das nossas máscaras. E vamos olhar para o Cristo. E então, para nós, vai ser diferente a vida. Eu só lhes digo, eu não vou falar todas as parábolas do Evangelho não, tá bom? Daqui a pouquinho a gente termina. Tem mais uma parábola linda. Jesus que falou essa. Ele diz que o reino dos céus se compara àquele dono de uma grande propriedade, que num belo dia chamou o seu mordomo e lhe disse: traga-me os livros, dá-me conta da tua mordomia. Porque ele soube que o seu mordomo estava desperdiçando seus bens. E o mordomo ficou muito assustado. E ele sabia que o seu patrão, que o senhor iria descobrir a sua malversação dos recursos. E ele pensou: e agora? Eu vou ser despedido. Mendigar eu tenho vergonha. Cavar a terra eu não tenho forças. Eu tenho que pensar alguma coisa para eu ser recebido na casa dos outros até que eu tenha condição de levar a minha vida. E o que ele fez? Chamou aqueles arrendatários que deviam para o seu patrão e perguntou para um deles: quanto que você deve para a fazenda? Eu devo 100 tonéis de azeite. Ele disse: escreve aí depressa 50. E para você? Você aí, quanto que você deve? Eu devo 100 arrobas de trigo. Ele disse: então escreva 80. Olha que coisa. Aí em seguida, diz assim na Escritura, que o Senhor regozijou-se com a atitude do seu mordomo infiel. E Jesus complementa dizendo: granjeai amigos com as riquezas da vossa iniquidade, para que sejais recebidos por eles nos tabernáculos eternos. Esta parábola, se a gente olhar superficialmente, nós vamos ver um senhor aplaudindo uma pessoa que estava agindo de maneira muito incorreta. E depois Jesus ainda diz, ainda acrescenta, para que nós granjeemos amigos, para que a gente arregimente amigo, utilizando as riquezas da nossa perfídia, da nossa iniquidade, para que eles possam nos receber nos tabernáculos eternos. O que quer dizer isso, gente? Será que é só uma história? Não é. Ele está falando de nós. É de nós. Porque vejamos, aquele mordomo sabia que ele seria despedido. Mas ele sabia que o dono da propriedade era misericordioso. E dentro dessa misericórdia, ele resolveu fazer algo mais, ainda que equivocado, ainda com atitude ilícita, para tentar se livrar. Mas ele poderia ser preso por isso também. E o que aconteceu? Ele chamou os devedores e ajudou-os a quitar as suas contas. Quem são os mordomos? Nós. Sabe quando que nós somos os mordomos? A todo instante. Porque Deus é o Senhor da grande propriedade. E nós somos convocados a cuidar dos bens desse Senhor. Porque inclusive o corpo não nos pertence. E o que nós fazemos? Nós desperdiçamos todos os recursos. Todos os dias nós desperdiçamos. Mas chega num momento que o Senhor nos chama para cobrar. Para que a gente preste contas a Ele. E esse dia, gente, é muito doloroso. Esse dia não é no fim do mundo, não. Esse dia é a cada momento que a gente toma uma pequena consciência. Fala, meu Deus, olha o Senhor me chamando e eu estou desperdiçando tal coisa. Estou desperdiçando água. Ou eu estou desperdiçando comida, jogando comida fora. Ou eu estou desperdiçando tempo. Ou eu estou desperdiçando palavras. Nós desperdiçamos.
Eu não sei vocês, mas eu sou o estereótipo do mordomo infiel. Porque eu não cumpro o meu papel. Eu não faço aquilo que eu deveria. Mas aí o que fez o mordomo infiel, sabendo que ele ia ter dificuldades? Ele chamou o outro. Você está devendo? Eu vou te ajudar a pagar. Então nós podemos fazer isso. Aqueles que conosco dividem a caminhada também são devedores. Mas porque são devedores, eu vou deixar que eles paguem a conta de qualquer jeito? Não. Eu posso me aproximar e pego a cruz do meu irmão e coloco no meu ombro e carrego um pouco para ele. Porque nisso ainda tem uma vantagem. Emmanuel disse que todas as vezes que a justiça vem nos cobrar débitos pretéritos e nos encontra auxiliando o irmão, a misericórdia de Deus prorroga a dívida por tempo indeterminado. Então nós vamos fazendo o bem aqui, o bem ali. A pessoa está doente, eu chego e me apresento, vou dar um passe nela. Não precisa nem impor as mãos. Eu faço uma vibração mental. A pessoa está passando fome, eu dou uma cesta básica. Gente, quando a gente vai dar coisas materiais para as pessoas, a gente tem que entregar e depois abraçar a pessoa. Tem gente que dá esmola e depois xinga a pessoa bastante. Não pode. Quando a pessoa chega e te pede uma esmola, e você fala assim, eu não tenho trocado. Se eu estivesse pedindo esmola, eu ia falar assim, eu não quero trocado, eu quero 50, me dá 50. Jesus disse assim, dai a quem te pede, e não vires as costas a quem deseja que lhe empreste. Quando a pessoa chega e pede alguma coisa, dê. Não faz falta, muito pelo contrário, multiplica. E mais, quando você faz qualquer tipo de caridade material, aquela pessoa se torna servo seu para sempre. E se ele não tem a lucidez necessária para compreender a grandeza daquele ato, aquela pessoa tem uma mãe. E essa mãe, encarnada ou desencarnada, ela sim vira sua serva para sempre. Porque nada comove mais uma mulher do que alguém auxiliar o seu filho. Então faça, gente. A pessoa está com um problema, faz um favor. Não fala mal dela, não. Você já está auxiliando. A pessoa às vezes está no hospital, vá lá para levar o conforto para um amigo. E aí você chega. Está só ele sozinho. Você pensa, não está. Está ali a mãe dele, ou outras mães, e fala, olha lá a cara dele, guarda esse rosto, desse moço que veio visitar. Uma hora, ele vai precisar, e quando ele precisar, nós o auxiliaremos. Isso é verdade, gente. Eu sei de uma história tão linda, que se passou na minha cidade, num final de ano. Uma professora falou para que as crianças de 9 anos escrevessem num papel o que elas queriam ganhar de presente de Natal. Aí escreveu de tudo, né? Era iPhone e aí não sei o que, esses iPad, tudo. E uma menina escreveu uma lista desse tamanho. E quando a professora viu a sombra de tanta coisa escrita, ela riu, falou, nossa, tanta de coisa que ela quer. A professora pegou, virou, não tinha nada disso. Era uma lista de supermercado. E a professora, pois é, então é isso que você quer do Papai Noel? Então vamos ver, esperar o Papai Noel trazer. E comentou isso lá no meio das outras professoras e uma secretária da escola. Pegou aquela lista, sabendo quem era a menina, foi se informar. A menina de 9 anos, a mãe havia abandonado o pai. E o pai bebia. E ela tinha mais 4 irmãos menores. E ela que ia para a escola, e ela cuidava dos irmãos, e ela fazia almoço e fazia janta, sem ter direito o que cozinhar. E essa moça então pegou a lista, no final do ano, e foi no supermercado. E foi comprando tudo, inclusive macarrão de letrinha, ela queria macarrão de letrinha, e a moça disse assim, lá tem muita criança,
além desses gêneros alimentícios, que ela pediu só coisas da cesta básica, eu vou colocar bala também, uns pirulitos, criança gosta tanto, e foi colocando. E o marido dessa senhora que o acompanhava, que não tem nenhuma mediunidade ostensiva, pôde perceber a presença de uma entidade espiritual, uma senhora bem velha, de trajes muito simples, acompanhada por 2 espíritos muito iluminados, muito jovens, e essa senhora chorava. Chorava e falava quase num tom de ameaça, dizendo: essa moça vai ver. O dia que ela precisar de mim, eu lhe darei a minha vida. Imaginem vocês. Imaginem nós que somos tão devedores. Por conta de uma cesta básica, nós encontramos alguém que nos oferece a vida. E são muitos. E nós perdemos a oportunidade de ajudar para minorar os nossos débitos. É tão fácil. Não precisa fazer muita coisa, não. Sorria para as pessoas. Olhe nos olhos das pessoas e faça como João. Eu não tenho ouro e nem prata, mas tudo que eu tenho, eu te dou. Abrace as pessoas. Abrace o seu filho. Por onde anda seu filho? Vocês sabem onde ele está? Por onde anda a mente dele? Onde está o seu marido ou a sua esposa? Chega gentilmente. Restabeleça com ele uma convivência. Abrace-o. Vá granjeando amigos, pois é dentro de casa que começamos. E no nosso círculo de convivência, aqui no Centro Espírita, sejamos mais humanos, para que esses amigos intercedam por nós. Eles nos receberão nos tabernáculos eternos. E meus amigos, só para concluir, uma historinha rapidinha que eu acho bonita demais. O irmão X conta. Diz que havia um rei tirano chamado Barsabás. E ele era terrível. Ele levava o medo e o ódio por onde passava. E ele, como todas as pessoas, num belo dia morreu. Ele morreu e foi por uma escuridão sem fim. E ali ele não tinha trégua no seu sofrimento. Até que no momento ele gritou, sem saber a quem, pedindo ajuda. E apareceu um anjo do céu. Sim, Barsabás, eu estou sofrendo muito. Eu estou sofrendo muito e eu não tenho ninguém que me ajude. Eu voltei na minha casa e os meus filhos me odeiam. Todos ficaram felizes com a minha morte. Busquei os meus companheiros de infância e eles todos me detestam porque eu nunca fui um bom amigo. E eu não sei onde buscar refúgio para as minhas dores. O anjo disse: olhe para o céu, Barsabás. Está vendo essas estrelas? Sim. Pois acredite, cada estrela desta é uma prece que alguém na terra faz por alguém que esteja aqui no plano espiritual. Ele disse: nenhuma dessas preces é para mim. Ninguém se lembra de mim. Ele disse: vá olhando, fixamente. E ele ficou olhando para o céu e as estrelas foram se apagando. Foram se apagando, 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 até que sobrou apenas uma. Barsabás perguntou: anjo, que estrela é aquela? Ele disse: de alguém que está fazendo uma prece por você. Ele disse: impossível, todos me odeiam. O anjo disse: então olhe nessa tela. E colocou uma tela na frente dele. Barsabás se viu muito jovem, chegando no seu castelo, vindo de uma caçada. E na porta do castelo tinha um menino. O anjo perguntou: você conhece aquele menino? Sim, conheço. É Ionaquim, o enjeitado. Veja o que você fez. Ele enfiou a mão na sacola para pegar a chave do portão e tinha um pedaço de pão. Ele pegou o pedaço de pão e jogou no chão para o menino. O menino pegou e comeu. Ele disse: o que tem a ver essa história? Pois o que tem a ver? Que esse Ionaquim cresceu. Hoje ele é um homem feito. E por ocasião da sua morte,
ele disse a todas as pessoas que poderiam vi-lo de que ele está vivo graças à sua benevolência. Ele disse: não é possível. Pois é. Vá ver, vá caminhando em direção a essa luz. E ele foi pensando que iria para o céu. Mas de repente, ele chegou numa pequena marcenaria e ele pôde sentir através da vibração que aquele homem de meia idade era Jonaquim, o enjeitado, que ali trabalhava. E quando ele se aproximou, foi o único que recebeu com afeto a sua presença espiritual. E acreditem vocês, dali a 10 meses, a esposa de Jonaquim segurava nos braços mais um filho. Um pedaço de pão. Um pedaço de pão abriu as portas da reencarnação para aquele espírito tirano. Então vejamos nós o que podemos fazer. O que podemos fazer por todas as pessoas da nossa convivência. O que podemos. E nós dizemos, não fazemos porque eu posso fazer pouco. Não existe tanto. Na contabilidade de Deus, existe apenas 2 números, o 1 e o 0. Sim ou não? Eu estou fazendo. Você fez? Fez. Que tanto? Deus não pergunta. Pergunta se fez. Se fez é 1. Se não fez, é 0. Então tem aquele que está fazendo quase nada e você não faz, critica o que está fazendo quase nada. Ele está somando 1 na conta. E eu aqui olhando, esperando a oportunidade de fazer coisas maravilhosas, faço nada. E a minha nota é 0. Por isso, meus queridos, nesta noite tão agradável, onde pela primeira vez eu vejo o rosto de vocês nessa casa tão aconchegante, eu venho apenas trazer esse convite para as novas reflexões, de que somos eternos, e que seguir a orientação do Cristo é a melhor coisa que temos a fazer. E porque temos que olhar Jesus como sendo parte da nossa vida, e não apenas um retrato na parede. Porque Ele é vivo, Ele não morreu por nós, Ele vive por nós, é o nosso servo maior. E nas nossas horas de angústia, nas horas em que nos sentimos totalmente incapacitados de desenvolver aquilo que temos de melhor, fechemos os nossos olhos e vamos dirigir a Deus uma prece, não de lábios. Não façais como os hipócritas, que pensam ser ouvidos por muito falarem. Recolham-se no silêncio do teu quarto e fale para Deus, o Pai Nosso, nada mais. Então agora eu os convido a fechar os olhos. A fechar os olhos e não pensar em nada. Ouvirem apenas o silêncio do coração. Desse coração que clama por luz. Este coração que transborda de um amor potencializado e que está pronto para ser distribuído neste mundo belo e tão grande. No silêncio desse instante, vamos recordar o Cristo com a sua voz tão suave, elevando o seu sentimento a Deus e nos ensinando a mais bela das orações, que alguém um dia transformou em melodia, e que estes acordes sonoros possam elevar a nossa alma e que as palavras nele contidas possam ditar o caminho da nossa vida. Mantenhamos-nos em silêncio, com o coração ligado em Deus.
que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que teu amor vela por mim. O alimento desse dia, dai-nos agora e sempre, e não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal. Amém. Meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que teu amor vela por mim, e seja feito assim, meu Pai do céu, e seja feito assim, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que teu amor vela por mim. Muito obrigado, senhores. Que Deus nos abençoe.